Médico, psicólogo, dentista ou profissional da saúde que não sabe como lidar com aquele paciente mega ansioso ou outra coisa. E se eu te disser que a hipnose não verbal pode te ajudar muito ou até salvar o seu atendimento? Vem comigo que eu vou te explicar agora. Oi, meu nome é Gogo. Eu sou professor de hipnose não verbal, sou psicoterapeuta e também sou mais um monte de outras coisas. Mas acima de tudo isso eu sou um ser humano. E eu também tenho os meus medos, como por exemplo medo de agulha, medo de tirar sangue. Nossa senhora. Enfim, você é profissional da saúde. E você se encontra agora hipoteticamente numa situação. Seu paciente está mega ansioso. Por exemplo, para fazer um procedimento dental. Um procedimento nas cremalheiras, como diria meu avô. E por essa pessoa estar mega ansiosa, a anestesia fica mais difícil de ser ministrada. O tratamento em si fica bem mais complicado, aquela tensão muscular faz com que a pessoa não consiga se movimentar do jeito que deve para que você acesse o lugar. Ou você é médico e vai simplesmente, de uma maneira super comum, aferir a pressão do seu paciente. Só que na hora que você vai aferir, o paciente vira para você e fala: doutor, eu tenho síndrome do jaleco branco. E aí o que acontece? Aquela pessoa vai mostrar uma pressão que vai explodir, vai ser 18/328. Como que você lida com isso? E ainda tem o psicólogo, que, por exemplo, pode ter uma pessoa extremamente ansiosa. E eu tô falando de ansiedade porque é o que mais surge, tá? O psicólogo pode lidar com uma pessoa extremamente ansiosa e a pessoa simplesmente não consegue concatenar o pensamento de uma maneira simples para poder criar o movimento que deve ser criado durante uma sessão de psicologia, uma sessão de terapia. Pois é. Existe uma ferramenta chamada hipnose não verbal que eu ensino e eu acho meio mágico. Eu acho que talvez eu seja até a pessoa mais perigosa de comentar sobre isso, porque eu vejo o que isso muda nas pessoas. Durante um processo de hipnose não verbal, que na verdade ela se parece mais com um processo, um movimento do próprio corpo do que uma hipnose, como a própria sociedade fala, a pessoa está hipnotizada, ela está com o olho regalado e etc. A hipnose não verbal, ela, de certa forma, ela é bem mais profunda, tá? Não exige sugestões, não exige coisas que a hipnose, vamos chamar de convencional, a hipnose verbal exige. Com a hipnose não verbal, você pode, com 100% de certeza, arrancar aquela ansiedade do paciente. Você pode criar processos catárticos silenciosos. Olha que legal. Não precisa daquela coisa esdrúxula, daquele show e etc. Você pode guiar o paciente para que ele relaxe tanto que você vai conseguir atingir o estado basal de temperatura, de pressão arterial, de um jeito mega fácil, de um jeito muito mais simples. E eu pergunto, por que não estudar hipnose não verbal? E quando eu falo de hipnose não verbal, que fique bem claro, eu não estou falando de modo algum de magnetismo, de imposição de mão, não estou falando de outra coisa que não seja a hipnose não verbal, tá? A hipnose não verbal é um conjunto de pequenas ações que formam uma grande técnica que busca primariamente equilibrar o sujeito e depois também tratar certas questões emocionais que estão eliciadas ou quebrar estados de uma maneira muito poderosa. De novo, se você é trabalhador da saúde, lida com pessoas e essas pessoas trazem adversidades emocionais,
seria legal você estudar, você aprender e você dominar essa técnica, tá? Uma das vantagens que você tem nessa técnica também é que, compreendendo cada passinho dela, você consegue, de uma maneira simples, não simplista, criar a sua própria técnica, ou seja, aprendendo e entendendo o básico do negócio, você consegue com 100% de certeza, de novo, né, 100% de certeza, se é certeza, é certeza. Você consegue com certeza criar a sua metodologia para lidar com as pessoas e você consegue sim depois iniciar estudos e etc. Afinal de contas, é uma coisa que se replica com outras pessoas. Então você pode criar a sua própria ciência em cima disso, o seu próprio protocolo de ausência de dor, de ausência de ansiedade. Gente, tem mais uma coisa muito interessante sobre hipnose não verbal. Eu fiz parte de um grupo que lidava com dores crônicas, tá? Eu fiz parte por quase um ano desse grupo. E ali eu pude ver a eficácia de modo muito mais próximo, é óbvio, do funcionamento da hipnose não verbal e da hipnose verbal. Eu vou te dizer que as duas funcionam, tá? Mas a hipnose não verbal, ela, dentro do tempo que eu tinha de sessão com uma pessoa, sei lá, tempo de 1 hora, 1h10, eu precisava de exatos 5 minutos para fazer o processo e o restante do tempo a pessoa ficava bem e ela saía de lá bem. Então assim, existem diversas coisas legais, diversas vantagens de você, profissional da saúde, usar a hipnose não verbal. Então eu te convido para visitar o meu perfil do Instagram, que é @gogocneto, tudo junto, e conferir a agenda. Lá você vai poder ter acesso ao curso específico de hipnose não verbal para profissionais da saúde, sem absolutamente nenhuma intervenção de assuntos místicos e esotéricos. É um curso bastante científico, na verdade, bastante baseado em evidências. Isso é muito legal. Existem outras formações e vivências que eu faço, mas são diferentes dessa. Então agora, nesse instante, nesse vídeo, eu gostaria de te convidar para acessar o meu perfil, para que você encontre em breve a nova turma de hipnose não verbal para profissionais da saúde. E aí sim, você vai conseguir fazer sua inscrição e ter um baita de um diferencial. Uma última provocação que eu deixo. Imagina você atendendo na sua cidade, ou em diversas cidades, sei lá, tanto faz, usando essa técnica e tendo o único diferencial. E os pacientes dizendo, o doutor ou a doutora X ou Y, eu não tenho dor quando eu vou lá. Muito pelo contrário, eu saio bem, como deve ser. Te espero na próxima turma. Tchau.